que eu preciso entender, querido, é que o que eu estou carregando? Eu fui para a vigília, eu fui lá em Juiz de Fora, o que eu fui fazer lá? Para quê? Qual o propósito disso tudo? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu lembro uma vez que eu preguei aqui, e eu falei que a mesma glória que me leva é a glória que me para. Quem lembra disso? Amém, que bom que você lembra. A mesma glória que me leva é a mesma glória que me para, porque na verdade aquilo que eu estou gerando dentro de mim é exatamente aquilo que vai me movimentar ou que vai me parar. Aquilo que eu estou carregando, aquilo que me motiva, aquilo que me impulsiona, é exatamente aquilo que vai me fazer continuar sendo impulsionado ou aquilo que vai me fazer parar. Por exemplo, uma pessoa que é motivada pelo dinheiro, quando o dinheiro faltar, ela vai parar. Uma pessoa que se movimenta por causa do dinheiro, na hora que o dinheiro acabar, ela vai parar. E ela vai dizer, agora acabou, não tem mais nada, já era, não tem mais jeito, não adianta. Perdi tudo que eu tinha. Uma pessoa que se movimenta por uma paixão, quando ela não é correspondida, ele vai parar. Ele vai dizer, já era, perdi tudo que eu tinha. Aquela mulher ou aquele homem que eu amava, que eu era apaixonado, não me quer, então eu vou parar. Se eu sou movido por um culto de Pentecoste na igreja, no dia que Deus resolver fazer um culto diferente, porque o culto é Ele que coordena, é Ele que governa, é Ele que faz do jeito dele, no dia que não tiver um culto de Pentecoste, eu vou parar. Eu vou dizer, essa igreja não serve mais para mim. Eu não quero mais ir no culto. Então aquilo que me movimenta é aquilo que me para. Aquilo que me empurra é a mesma coisa que me trava. E nessa noite eu quero perguntar para você o que tem motivado você, o que tem impulsionado você, o que está sendo gerado aí dentro, que te faz sair da sua casa, vir para o culto, que te faz levantar todas as manhãs e dizer, eu preciso manifestar o Filho hoje de alguma forma, eu preciso tocar em alguma pessoa hoje de alguma forma. Porque é exatamente aquilo que te impulsiona, é aquilo que vai te parar. Você está entendendo? Vocês estão cansados? Ou eu que estou cansado e estou refletindo no meu cansaço? Porque viajar de noite não é fácil não, a noite toda. Dormi o dia todo hoje e mesmo assim não adiantou muito não. Então vira para o seu irmão e fala assim, aquilo que te impulsiona é o que te para. Na parábola do filho pródigo, a Bíblia diz que o filho vai lá e pede a herança para o pai, fala, pai, dá-me a parte da minha herança, e você sabe pela cultura judaica, nós já falamos isso várias vezes, ele não tinha direito à herança porque ele era o filho mais novo, e só o filho primogênito tinha direito. Quando o pai morria, o filho primogênito assumia o governo da casa, e ele passava a governar e administrar todos os bens do pai. O filho mais novo pede a herança, pega a sua herança, o pai dá uma parte para ele, ele vai embora, ele gasta tudo que ele tem. Só que entenda, quando eu olho para o coração daquele menino, quando eu olho para essa parábola que Jesus contou, eu fico pensando o que tinha naquele coração. Porque quando ele fala em voltar para a casa do pai, ele fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque os servos do meu pai comem melhor do que eu. Porque os servos do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo. A Bíblia diz que ele olhou para as bolotas que alimentavam os porcos, e ele desejou comer aquilo, e ele não pôde comer, porque não era dele, era dos porcos. E ele então fala, os servos do meu pai vivem melhor que eu. E ele decide voltar para a casa do pai. E eu acho interessante porque quando ele fala o que ele vai dizer para o pai, ele diz, eu vou chegar lá e vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15, não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um de seus empregados. Então eu entendo que lá, quando ele estava lá no lamaçal, no meio dos porcos, lá no chiqueiro, o que motivou a volta dele para a casa do pai não foi o amor pelo pai, não foi a saudade do pai.
Não foi o prazer de estar na casa do pai, mas simplesmente a necessidade de comer alguma coisa, de viver algo que ele sabia que os filhos, ou melhor, os servos, estavam melhor que ele. Talvez ele se recordou exatamente das refeições que eram servidas aos servos do seu pai. E ele resolve voltar então, porque ele está motivado a ter pelo menos algo da casa do pai. Recebe-me como um de seus empregados. A Bíblia diz que ele vindo embora, ao longe o pai o avista, corre em direção a ele. Toma-o nos braços, dá um beijo nele. E ele vira para o pai e fala: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E eu sempre divido isso nessas 3 partes, porque ele diz, quando ele está lá no chiqueiro, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um de seus empregados. Ele faz 3 frases, 3 orações distintas, 3 movimentos distintos. Mas quando ele chega e abraça o pai, que ele começa a falar, a Bíblia diz que o pai o interrompe, porque o pai diz: depressa, antes dele dizer, recebe-me como um de seus empregados, o pai diz: depressa, tragam roupa nova, tragam um anel, coloca calçado novo no pé dele, porque o meu filho que estava morto, ele ressuscitou, ele renasceu, ele reviveu. E aí eu entendo exatamente que o pai está dizendo: olha, eu sei que a motivação que te trouxe aqui não é a mesma que está no meu coração para te receber. Eu sei que o que te motivou a voltar para casa, para minha casa, ou para a sua casa, ou para a casa do pai, não é a mesma motivação que eu tenho no meu coração de te receber depois de todos os estragos que você causou. Mas mesmo assim, eu te amo como filho, eu te recebo como filho. E eu vejo o coração do pai dizendo para esse filho: ainda que a sua motivação esteja errada, eu tenho a motivação certa, e eu vou te dar a motivação certa, para que a sua motivação seja alinhada com a minha motivação. Sempre eu percebo isso, sempre Deus, sempre o Pai, sempre o nosso Abba, ele se movimenta de alguma forma para alinhar o nosso coração com o coração dele. É por isso que a gente vai entendendo porque que grandes homens de Deus, como Paulo diz para mim e para você: olha, não se alegre apenas nas coisas boas que acontecem, mas alegre-se também nas tribulações, porque elas geram esperança, elas geram um caráter aprovado. É por isso que a gente vê Tiago dizendo: eu me alegro nas provações, porque são elas que me aprovam, são elas que me forjam. E aí eu começo a entender, querido, que Deus ele usa situações à nossa volta para nos forjar, para nos direcionar, para nos levar para o lugar certo. Motivação certa com princípio errado vai dar pau. Motivação errada com princípio certo vai dar pau, se eu não alinhar a minha motivação com os princípios bíblicos para poder chegar no lugar onde Deus quer me levar. Alguma coisa vai dar errada no caminho. Deus falou algo muito particular comigo esse final de semana sobre motivação. E eu não vou falar para você porque é muito particular. Alguém fez até... Mas o que eu quero dizer para você é que Deus ele quer nos tocar exatamente naquelas áreas. E eu disse isso para você aquele dia que nós ministramos sobre os adolescentes aqui. Tem coisas, querido, entenda isso, que por causa da sua idade, por causa das suas feridas, por causa das suas reações almáticas, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Davi tinha a motivação certa para trazer a arca de volta. E Deus é tão tremendo porque a gente vem pregando já 3 domingos sobre o tabernáculo de Davi, sobre esse retorno da arca. E a gente chega lá, né, Laércio, e o pastor e o Ulisses ministra exatamente sobre isso lá. Davi, ele tinha motivação certa, ele queria trazer a arca de volta para a cidade de Davi, ele queria trazer a arca de volta para o lugar de onde ela havia sido roubada, tirada. Ele quer fazer a coisa certa, mas ele se esquece do princípio estabelecido por Deus, dizendo: olha, não pode carregar a arca de qualquer jeito, tem que ser sobre os ombros dos levitas, dos sacerdotes. Não adianta, ele pega um carro novo, ele vai conduzir a arca num carro novo, ele queria fazer o melhor para Deus, mas nem sempre o melhor para Deus é o que Deus quer que seja feito. Nem sempre é aquilo que eu digo: não, eu vou dar o meu melhor para Deus, e Deus está dizendo: eu não estou te pedindo isso.
Ah, Senhor, a minha irmã está aí fazendo um monte de coisa. Ei, Maria, Marta, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu essa melhor parte. É só uma coisa, não precisa fazer muita coisa. E eu acredito que nesse tempo, Deus vai começar a alinhar as nossas motivações segundo o coração dEle, da forma como Ele quer que nós nos movimentemos. Uma palavra profética que recebemos aqui, e eu ministrei sobre a vida de vocês, é que nós fazíamos a coisa certa do jeito errado o tempo todo. Nós estávamos transportando a glória de Deus, sem dúvida. Aonde íamos, a glória do Senhor ia. As pessoas eram tocadas, mas nós estávamos conduzindo essa glória de forma errada. A gente teve que parar, zerar tudo. A gente teve que rever conceitos. E falar, agora nós vamos começar do jeito certo. Nós vamos fazer do jeito certo. Amém, CLPA? Fala assim, nós vamos fazer do jeito certo. Porque se a gente fizer do jeito certo, a gente não vai ficar iludido com o barulho, o som das festas dizendo, uau, está acontecendo. A gente vai olhar e a gente vai perceber que realmente está acontecendo. Que não é farsa, que não é só momento, mas que realmente a glória do Senhor está nos tocando de uma forma especial. E isso tudo parte do princípio de eu olhar para mim mesmo e dizer, alguma coisa tem mudado aqui dentro de mim. Eu tenho sido melhor do que eu era ontem, do que eu fui ontem. Hoje eu sou melhor do que ontem. Amanhã eu vou ser melhor que hoje, se não tem alguma coisa errada. Se você não está evoluindo, se você não está crescendo, se alguma coisa especial não está acontecendo e não tem nada sendo ativado aí dentro de você, se você não sente incomodado em continuar pecando o pecado que você já peca há algum tempo, é sinal de que a glória do Senhor nem passou aí perto. É sinal de que as suas motivações não estão de acordo com as motivações do coração do Pai. Alguma coisa precisa mudar por dentro, amém? E sabe qual a diferença disso? É que Deus ele tem mudado essa perspectiva. Eu lembro ainda na minha adolescência, na minha infância, a gente era chamado de servo o tempo todo. Ô servo do Senhor, você é servo, eu sou servo, e eu aprendi isso. Eu tenho que ser servo, e eu sei, eu tenho que ser servo. Só que quando eu volto para o meu pai e digo, eu sou teu servo, ele fala, não, você é meu filho. Você entendeu isso? Ah, eu sou servo do Senhor, e aí servo de Deus, do Deus Altíssimo. Até quando ia apresentar o pregador Gilmário Mendes, era assim, o servo do Deus Altíssimo, Gilmário Mendes. Uou! E agora o filho está voltando e dizendo, por favor, deixa ser teu servo. Antes dele falar, o pai fala, eu te recebo como filho, porque você é filho. Sabe qual a diferença do filho e do servo? É que o servo, ele trabalha por salário. A motivação do servo é trabalhar e servir da melhor forma, mas trabalhar para aquilo que ele vai ganhar no final do mês. A motivação do filho é outra, ele trabalha por aquilo que já é dele, porque tudo que é do pai é dele. Ou não é assim com você? Essa hora era a hora que você tinha que dar glória a Deus. Vou falar de novo, aí você vai dar glória a Deus, tá bom? Só que nós temos que aprender isso, querido. A gente fica vivendo como servo, e a gente ora, e aí não acontece nada. Senhor, mas eu fui no culto domingo, eu levantei a minha mão, eu cantei, eu dei glória a Deus, eu entreguei meu dízimo, eu dei a minha oferta, eu te devolvi aquilo que é seu, e não está acontecendo nada na minha vida. O servo, ele trabalha por salário. O servo, ele trabalha por aquilo que possivelmente vai acontecer amanhã, pelo que o Senhor vai dar. Mas o filho não, ele trabalha com prazer, porque ele sabe que a terra que ele está arando, a terra que ele está plantando, e até a colheita que ele está colhendo, é tudo dele, porque tudo que é do pai é dele. Pelo que você tem trabalhado, querido? Líderes de célula, pelo que vocês têm liderado célula? Por salário ou por prazer?
Pelo privilégio de ser chamado líder dentro de uma comunidade ou pelo prazer de tocar em pessoas e gerar vida na vida das pessoas? Eu estou dizendo para você que Deus está mudando as nossas motivações. Há algum tempo atrás eu recebi uma palavra profética do apóstolo Luiz, quando ele me pastoreava, e ele disse: David, a diferença é que você e que a CLPA está construindo uma igreja consistente. E eu começo a entender isso quando eu pego alguns líderes e vejo que ainda há muita coisa para ser forjada neles e em mim também. Eu falo: Senhor, forja logo, queima logo, faça arder logo, estabelece logo, para que essa igreja comece a acontecer. Mas o que me motiva não pode ser o crescimento numeroso da igreja, mas tem que ser o crescimento de caráter daqueles que estão caminhando comigo. A minha motivação não pode ser, eu disse para vocês sobre a visita que eu fiz há pouco tempo, quando apenas uma pessoa daquela família é da CLPA, e de repente reúne uma família em volta da mesa e começa a dizer: pastor, obrigado, porque desde o dia em que vocês entraram na minha casa, na minha família, nossa família tem sido transformada. Querido, você não tem ideia de quantas pessoas têm sido tocadas através da sua vida, através daquilo que Deus está fazendo. E aí eu quero te motivar, te incentivar a pegar a live do culto, compartilha lá no seu Facebook, na sua página, entra lá no YouTube, na página da igreja, e compartilha os vídeos de pregação. Se essa palavra tem te alcançado, você precisa fazer com que essa palavra alcance outras pessoas, então faça isso. Não faça com a motivação de fazer aparecer, até porque você não vai aparecer, porque quem está lá com a cara é o pastor David, o pastor Gilmário, é o pastor Júlio, pastora Camila, pastora Áquila. Quem mais que está nos vídeos lá? O pastor Albert. Cheio de pastor aqui na igreja, né? Quem mais? Mas compartilha, sabe por quê? Porque você tem que acreditar que aquilo que está te tocando vai tocar outras pessoas. Sim ou não? Eu preciso acreditar nessa verdade. E sabe, queridos, quando eu começo a entender que eu não devo trabalhar por um salário, que eu não devo trabalhar por resultado, mas eu devo trabalhar por um propósito. Eu devo trabalhar e ser motivado por aquilo que Deus propôs fazer. É por isso que às vezes a gente se perde no meio do caminho, porque a gente fica procurando o resultado, e o resultado muitas vezes ele nem é visto. A Bíblia diz: olha, o agricultor vai lá, Jesus falando isso, ele planta, ele ara a terra, ele faz a cova, ele bota a semente, ele tampa, e agora ele vai para casa, ele deita e dorme, e ele não sabe como acontece, mas aquela semente, ela vai lá na terra, ela morre, ela começa a germinar, ela reproduz, começa a nascer, ela vai, e daqui a pouco ela é uma árvore, está produzindo, e o homem não sabe como isso faz, porque esse não é o papel do homem, esse é o papel de Deus. Não é o meu papel fazer nada crescer, o meu papel é plantar. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é? Quem? Então nós temos que nos mover segundo essa verdade, essa perspectiva. Enquanto a gente está buscando aquilo que Deus não quer nos dar, a gente não alcança aquilo que Deus quer nos dar. Enquanto nós brigamos e nos motivamos por aquilo que não é propósito de Deus, a gente não vê os propósitos de Deus acontecendo na nossa vida. E é por isso que exatamente aquilo que me move é aquilo que me para, porque eu estou buscando aquilo que Deus não tem para mim. Eu estou sendo motivado, quantas pessoas que você conhece, que ontem estavam no auge, pregando, cantando, fazendo, e hoje estão caídas, desviadas do propósito, desviadas do evangelho. Por quê? Porque erraram no propósito, trabalharam por resultado e não por propósito. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem um propósito para cada um de nós aqui nessa noite. Há uma verdade, um chamado de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Há uma música que eu gosto muito, queria que os meninos me ajudassem. E que desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu canto essa música realmente dizendo para o Senhor aquilo que a música diz, eu acredito. É quando eu me oferto, eu me ofereço como oferta para Ele.
Querido, nós não vamos parar de ofertar, nós não vamos parar de dizimar. Até porque, se você olhar para a Bíblia, e preste atenção no que eu vou dizer para você, eu vou falar sobre oferta e dízimo agora. Nós ouvimos uma palavra segunda-feira sobre a oferta de Caim e Abel. Quando você olha para Caim e Abel, você não vê em nenhum momento antes de Caim e Abel menção bíblica sobre oferta. Não havia uma teologia, um estudo. Não havia nenhum pastor dizendo: ei, você tem que ofertar. Mas aqueles homens, eles decidiram ofertar ao Senhor. Antes da lei, antes de Noé, antes do dilúvio, antes de qualquer coisa, aqueles homens ofertaram ao Senhor. E a Bíblia fala de uma oferta que foi recebida com prazer pelo Senhor e de uma oferta que foi rejeitada. E era exatamente a oferta que era trazida, eram coisas, eles não estavam se ofertando, eles estavam trazendo dinheiro, porque na época não havia moeda como havia hoje, então ele estava trazendo do fruto do seu trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? O salário que você recebe. E aí a gente fica procurando teologias para explicar a oferta. Não precisa de teologia para explicar a oferta, precisa de coração pronto e posto diante do Senhor. Mesma coisa quando a Bíblia faz menção do dízimo, a primeira menção de dízimo na Bíblia. E eu estou falando, os meninos estão trazendo, olha que bênção. Deus abençoe vocês. A primeira menção de dízimo na Bíblia é quando a Bíblia diz que Abraão entrega o dízimo de tudo que ele tinha na mão do sacerdote Melquisedeque. E quando você lê a Bíblia, lá está dizendo assim: então Melquisedeque alimentou os homens de Abraão. E Abraão deu, então, nas mãos de Melquisedeque, o dízimo de tudo o que ele tinha. E ele estava vindo com vários despojos de guerra. Ele tinha ganhado uma guerra, ele tinha resgatado o seu sobrinho. E ele pega e dá 10% de tudo nas mãos de Melquisedeque. Até aquele momento você não vai ver falar de dízimo, você não vai ver Deus mandando ninguém dar dízimo, você não vai ver nenhum profeta profetizando que tem que dar dízimo, você não vai ver nenhum teólogo dando um estudo sobre dízimo. Mas você vai ver um homem que mudou a história, com um coração sincero e pronto, dizendo: eu vou entregar o dízimo no lugar onde eu tenho sido alimentado. Então não vem com balela falando: não, pastor, é porque eu dou meu dízimo, mas eu dou meu dízimo lá na vida da minha esposa, do meu marido. Você é alimentado aqui. Os homens de Deus, os levitas e os sacerdotes que Deus tem separado para ser instrumento de Deus na sua vida. Eu estou aqui, eu tive que me debruçar, eu tive que ir lá em Juiz de Fora e voltar em 2 dias. Eu tive que me debruçar diante da palavra do Senhor, orar para trazer um alimento consistente para o seu coração. Então a gente precisa entender isso, querido. Isso não é teologia, é coração lançado e pronto. E quando o meu coração está lançado, as coisas começam a acontecer na minha vida. Mas mais que isso, eu tenho que entender que a minha vida precisa ser uma oferta. E quando eu oferto a minha vida, quando eu dou, o apóstolo Luiz Hermínio, ele falou uma coisa interessante, eu anotei, ele disse: a escolha de Jesus fez com que eu não tivesse mais escolha. A escolha que Jesus fez com que eu perdesse o direito de escolha. É por isso que Paulo diz assim, com as minhas palavras, né? Eu reproduzindo, ele diz: eu sou tão livre, tão livre, tão livre, que eu me tornei escravo de Jesus. Abri mão das minhas vontades. Eu acredito nesse tempo, Deus tem levantado a igreja, uma igreja que tem entendido esse coração lançado e que tem se entregado, tem se lançado diante do Senhor como oferta para cumprir o verdadeiro propósito do reino de Deus.